Toda quinta-feira nós recebemos aqui o nosso comentarista, o Léo Grandini, com o seu quadro para também fazer análises sobre assuntos que movimentaram a semana e principalmente o dia. E eu já o chamo antes de lançar o tema para os nossos comentários. Léo Grandini, muito boa tarde, seja bem-vindo ao DN2 desta quinta-feira, tudo bem? Boa tarde, Gil, boa tarde ao público, uma honra imensa estar aqui de novo para a gente poder comentar as notícias da semana. Então, Léo, olha só, o Brasil criou, Léo, mais de 250 mil empregos com carteira assinada em fevereiro, segundo os dados do novo CAGED. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados confirma aí o fôlego do mercado de trabalho formal no país. Nós vamos conferir juntos os detalhes e os setores que mais contrataram na reportagem completa feita pelo canal Gov e, na volta, os seus comentários sobre o que o governo está fazendo para aumentar a geração de empregos no país, trazendo aí uma segurança maior ao brasileiro trabalhador, com registro na CLT ou mesmo com trabalho informal, mas que ele tenha segurança. Então vamos acompanhar. Brasil cria 255,3 mil novos postos de trabalho em fevereiro na tela do DN2. No total, foram 255.321 empregos com carteira assinada gerados em fevereiro deste ano. E o salário médio real de admissão foi de R$ 2.346,97. Todos os 5 grandes setores da economia apresentaram saldo positivo no mês, com destaque para o setor de serviços, responsável pela geração de quase 178 mil vagas. Também tiveram desempenho positivo a indústria, com geração de mais de 32 mil vagas, a construção, com cerca de 31 mil postos, a agropecuária, com mais de 8 mil e o comércio, com 6.127 vagas geradas. Após 6 meses desempregado, Salatiel conseguiu uma vaga no comércio em fevereiro. Agora ele é vendedor em uma loja de acessórios. Eu estava entregando currículos, pelo shopping, aí eu apareci aqui, entreguei o currículo para o gerente e ele já, logo na próxima semana, ele já me chamou para fazer a entrevista. E aí desde então eu já comecei com o treinamento, estou aqui até os dias de hoje. É muito importante, por eu ter acesso ao plano de saúde, por exemplo, por eu trabalhar como comissionado, então eu recebo um valor bem alto em cima do que eu venho. E tem várias vantagens, eu tenho acesso ao meu INSS, tenho acesso a férias também. O saldo positivo de empregos foi constatado em 24 das 27 unidades da federação. Os maiores destaques foram São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Por outro lado, 3 estados registraram saldo negativo: Alagoas, Rio Grande do Sul e Paraíba. Para o ministro do Trabalho e Emprego, a guerra no Oriente Médio e os juros altos são fatores que interferem na geração de empregos. Essa soma ele é um complicador no sentido de investimento, de a velocidade da geração de emprego, a velocidade que a economia vai andar. O que tem de positivo é que os números são positivos. Então, tirando no 2010, todos os anos eles foram dezembro negativo, e dezembro e janeiro começa o processo de contratação que aconteceu este ano, que aconteceu também em fevereiro. Tenho certeza que março será maior do que foi março do ano passado. Muito bem, Léo. Temos aí a preocupação do governo nessa geração de emprego com o CLT. E como nós vimos na reportagem, a maior preocupação e conforto dos trabalhadores é justamente ter o vínculo, as seguranças que o vínculo proporciona, como o INSS, os benefícios e tudo mais, Léo, sua análise sobre essa criação e a importância de postos de trabalho num país que precisa mais de geração de emprego do que efetivamente manter as pessoas com programas sociais que soneram demais os caixas do governo e, claro, o povo precisa de trabalho, e bem remunerado. Qual é a sua análise sobre essa geração de novos postos de trabalho, Léo? Gil, o fim da tua frase é a grande chave, bem remunerados. O problema do brasileiro, e na semana passada eu tratei dessa questão também,
e eu convivo com a juventude, especialmente aqui em São Paulo, e é perceptível que há uma ideia muito alta, muito preponderante na cabeça da juventude, no sentido de que a CLT não serve mais, de que agora o ideal é empreender, o ideal é ocupar postos de trabalhos informais, porque dessa maneira eles ganham mais dinheiro, né? Ele pega um carro, aluga um carro, vira motorista de aplicativo, ele ganha mais dinheiro. Ele pega uma bicicleta e vai entregar comida, ele ganha mais dinheiro. E posso falar, essas pessoas têm razão. Se a gente pega a maior parte dos postos de emprego formais, eles não têm salários dignos. Não têm salários dignos. Então não adianta um empresário oferecer para um trabalhador R$1.800, R$2.000 para ele trabalhar numa escala 6x1, que é evidente que esse trabalhador vai optar por trabalhar de maneira informal, como motorista de aplicativo, entregando em cima de uma bicicleta comida na rua. É evidente que a informalidade ela é causada muito por conta das empresas que não pagam salários dignos. Então eu fico muito feliz que houve um aumento real do salário médio do brasileiro para empregos formais, para empregos CLT, um aumento recorde de contratações no mês de fevereiro em anos no Brasil, dos mais de 255 mil empregos formais só em fevereiro. Em março, a expectativa é que seja ainda maior. Tá? Então, cadê aquele Brasil que muitos diziam que estaria em queda? Né? Cadê a Venezuela, que o então ministro Paulo Guedes disse que o Brasil viraria em 6 meses? É muito engraçado, porque todos os setores da economia brasileira cresceram. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Né? Especialmente os serviços. A indústria, que no Brasil, desde o governo Collor, vem sendo sucateada e vem numa decrescente, pela primeira vez na história, a indústria brasileira vem tendo atenção devida, que merece. Né? Não só o rentismo, não só a especulação financeira, mas o empresário que produz uma agulha, que produz carteira para a escola, né? que produz insumo. Então, a indústria é fundamental. Então, nesse sentido, o governo ele vem criando condições, primeiro, subsídios para quem merece subsídio, né? Seja o setor que for. É importante que o Brasil e o Estado brasileiro invista, sim, em pequenos e médios empresários. Tanto é que criou, neste governo, o Ministério do Pequeno e do Micro, Pequeno e Médio Empresário, que foi responsável por injetar bilhão na economia brasileira e foi um dos responsáveis, evidentemente, pela criação de postos de trabalho. Não de maneira artificial, mas porque injetou recursos na economia e isso gira naturalmente. Né? O mesmo serve para o agronegócio. Vale lembrar que neste governo, há 1 ano e meio atrás, houve um plano safra recorde, nunca visto antes na história do Brasil, de R$500 bilhão para o agronegócio. Né? E é evidente também que quando há uma isenção de 90% da população brasileira que não vai mais pagar imposto de renda, que são aqueles que ganham até R$5.000, essas pessoas consomem mais e isso gera uma demanda maior por postos de trabalho. Então, é natural também que essa isenção para 90% da população brasileira também resultou nessa crescente de postos formais em janeiro e fevereiro. Sabe que a bandeira do PT é, evidentemente, trabalho. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vem dessa frente de luta pelos trabalhadores. E você citou um ponto importante, que é o agronegócio, que no início do mandato do presidente Lula não apoiavam o governo e agora, com os resultados, eles acabaram se rendendo a essa questão e já estão apoiando bastante. E pelo que o ministro disse, a intenção é que a média do mês de março, que ainda não fechou, seja melhor do que essa que nós vimos de fevereiro. Você acredita que, ainda que não exista uma reforma tributária justa e necessária,
o mercado mesmo assim está driblando esses problemas e está aquecendo. Seria a confiança no governo ou aquela coisa, se a gente não se juntar para salvar, o barco vai afundar? Como que você vê pelo lado do empresário e pelo lado do governo essa questão de ainda sem uma reforma justa para que o trabalhador tenha um valor acessível, razoável, porque o empresário paga bastante, mas muita parte fica para os impostos. Então precisava ter um equilíbrio melhor para que os jovens, por exemplo, pensassem não no agora, em ganhar mais com uma bicicleta ou com um Uber, mas num futuro, porque ele vai ficar velho e ele vai precisar de um benefício. A balança, empresário e governo, ainda sem uma reforma tributária justa. Não, isso é fundamental. Primeiro que o Brasil precisa de uma reforma tributária. O Brasil teve um avanço importante, apesar das ressalvas que eu tenho em relação à reforma tributária aprovada no Congresso Nacional. A gente teve avanços importantes, especialmente em relação a unificar alguns tributos e a simplificar a vida de muito empresário que gasta fortunas com contador e advogado trabalhista. E a ideia de que o governo brasileiro não se preocupa com os seus empresários caiu por terra. Primeiro porque criou condições para que a economia aquecesse, não é? Então, criou condições da maneira como eu falei no bloco anterior. Mas é fundamental mesmo, é inerente para um crescimento que o Brasil merece, que o Brasil já teve no passado, sendo a sexta economia mundial, que haja uma reforma tributária justa, uma reforma tributária que mude o nosso modelo, que é regressivo, para progressivo, ou seja, que tribute-se a renda e não o consumo, né? Não o saco de feijão, não o saco de arroz, não o produto de limpeza que a senhora vai comprar no supermercado, né? Então, é fundamental que o Brasil ele siga o modelo, inclusive, dos países liberais, ocidentais, né? As democracias liberais ocidentais, que é tributar a renda. Quem paga mais, ganha mais. Nesse governo, a gente teve, evidentemente, um avanço importante com a isenção do imposto de renda para 90% da população brasileira e tributar a quem ganha mais de 50 mil reais mensais. Mas é importante que a gente tribute grandes fortunas, é importante que a gente reveja a tributação sobre dividendos, que no Brasil não há, é preciso tributar dividendos, é preciso que a gente reveja a tributação sobre heranças, que no Brasil é de 4% a 8%, né? 8% em estados como o Ceará, em países como Estados Unidos é 40%, na França é 50%, porque não tem segredo. É evidente que eu sou contra a tributação, mas para que crie-se um cenário neste momento em que a gente deixe de tributar o pequeno e médio, deixe de tributar o pobre e a classe média, é preciso que a gente compense naqueles que ganham milhões e que no Brasil há um paraíso. Se você é muito rico no Brasil, o Brasil é um paraíso para quem tem muito dinheiro, né? Quem tem jatinho não paga imposto, quem tem iate não paga imposto, quem tem avião não paga imposto. Então, o Brasil precisa rever a sua balança tributária o quanto antes para a gente poder criar um cenário ainda mais interessante até para o empresário nacional. E aí eu quero falar com o empresário brasileiro, com o empresário que produz no Brasil, né? É importante que você saiba qual é o governo que está do teu lado, qual é o governo que foi contra a tributação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos e teve setores brasileiros, setores da Faria Lima, que apoiaram essa tributação, não é? Acho que nós tivemos um problema de conexão com o Léo. Ele não está no estúdio, deve ter tido um problema de conexão. De qualquer forma, o assunto que tratávamos aqui é sobre essa necessária reforma tributária, que ainda não chegou, mas que tanto o governo como os empresários, de alguma forma, tentam buscar uma saída de equilíbrio para que o trabalhador tenha mais segurança, com vínculo empregatício, que o empresário não pague tanto imposto e que seja uma distribuição mais justa, que os ricos paguem sobre a fortuna e não sobre o pobre que paga sobre a renda. O Léo conseguiu voltar com sua conexão. Eu só estava dando um resumo do que você falava, Léo,
Mas, assim, para a gente já partir para o nosso encerramento, e eu estava comentando sobre isso, você acha, Léo, que enquanto se espera uma reforma que não vem, tanto o governo como os empresários estão buscando um meio termo para resolver? Por exemplo, o governo, quando o presidente Lula estipulou uma tabela de isenção do imposto de renda um pouco maior, isso já deu um alívio neste ano muito grande para muitos trabalhadores brasileiros. Eu não sei qual vai ser o efeito o ano que vem, quando o governo fizer um fechamento da arrecadação do imposto de renda. Mas é claro, os pobres são os que pagam muito mais aí sobre a sua renda e não sobre a sua fortuna, porque não o tem. Então, eu acho que os empresários estão, junto com o governo, buscando em paralelo essa situação que você citou, um equilíbrio mais justo, em que os poderosos paguem sobre a fortuna e não o coitado do trabalhador pagar pela sua renda de uma forma até injusta, porque é na fonte, né? Eu não tenho nem como sonegar. Pois é, exato. Primeiro, peço desculpas, me ligaram, eu estou pelo celular aqui, me ligaram e caiu. Veja, é exatamente isso, né? No final das contas, quem sustenta esse modelo é o pobre e a classe média. Porque, como você bem disse, o Brasil, primeiro que é um campeão de sonegação e de lavagem de dinheiro, né? E só resta para o pobre, porque não tem como sonegar. O cara paga imposto lá, 50% no carro financiado, paga 40% no saco de feijão, 50% no saco de arroz, né? Então, o cara não tem para onde correr, né? Quase metade daquilo que ele gasta é imposto. Então, é um absurdo que a gente maltrate tanto o nosso povo como dessa forma, né? Especialmente a classe trabalhadora, porque, mais uma vez, o Brasil é um paraíso para quem é muito rico. E quando eu digo muito é rico, é quem tem mais de 20, 30, 50 milhões em patrimônio, enfim. Então, essa é a realidade. Mas, como você bem disse, Gil, os empresários e há setores do empresário brasileiro relevantes que vêm trabalhando em conjunto com o governo, inclusive o episódio de tributação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros foi um grande marco para unir o nosso empresariado, que viu que, de fato, há setores que querem acabar com a indústria brasileira, com o varejo brasileiro, com os serviços brasileiros, com o agronegócio brasileiro, né? E o governo é um aliado desses empresários e quer que eles saiam ganhando, que o povo saia ganhando e que todo mundo possa construir um ambiente de negócios mais propício. Perfeitamente. Léo, nós já estamos com o nosso tempo já estourado. Muito obrigado pela sua participação. Na quinta-feira que vem você será muito bem-vindo novamente, onde nós vamos lançar mais um tema para que você faça seus comentários e que a gente possa analisar aqui. Léo Grandini com o seu quadro no DN2 desta quinta-feira. Léo, muito obrigado. Boa Páscoa para você. Boa Sexta-feira Santa. E a semana que vem a gente se encontra aqui novamente, tá bom? Gil, amigos, obrigado. Boa Sexta-feira Santa, feliz Páscoa para todo mundo e até semana que vem.